Alô Brasil, alô mundo! Sou o Pedro Paulo Reality, diretamente dos estúdios da Demais TV aqui em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde, que vai deixar o senhor e a senhora muito bem informado. Portanto, a partir de agora, não mude mais do canal, porque a tampa da chaleira vai voar. Fique no canal, não mude para nada, porque as principais notícias do Brasil e do mundo, o senhor e a senhora só encontra aqui. Queria falar para você também que quer gravar o programa de televisão ou fotos aqui nos estúdios da Demais TV, é só entrar em contato através do site demaistv.com.br. Procura o Rodrigo Braga, ele vai te passar todas as informações, você vai realizar o seu sonho e ser muito bem atendido. Ó, só vou dar um recadinho do nosso apoio cultural, eu já volto com as notícias, não sai daí. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. É muito legal ver que os nossos apoiadores estão firmes com a gente para poder proporcionar muitas coisas legais para você de casa. Ó, se você quiser anunciar no programa, tá passando o nosso telefone. Qualquer produto, não é muito caro anunciar na televisão não, viu? E você vai ser visto por milhares de pessoas, vai ficar mais conhecido e o seu produto com certeza vai ter mais credibilidade no mercado. Pode procurar a gente aí, a nossa produção, através dos telefones, vai ser muito bem atendido. Queridos, queridas, infelizmente, temos que falar não só as boas notícias. A nossa produção em especial seleciona um programa muito bacana para você assistir, mas tem coisas que acontecem no mundo que são chocantes. Por exemplo, o terrorismo, né? Vivemos em tempos de pandemia, já passamos dos mais de 602 mil mortos pela maldita Covid-19, que acabou com tantos sonhos e tantas vidas, e ainda esses terroristas continuam por fazer atentados. Estado Islâmico assume autoria de atentado na mesquita no Afeganistão. É lamentável. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O Estado Islâmico reivindicou o atentado suicida contra uma mesquita xiita em Kunduz, no Afeganistão. Pelo menos 55 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. De acordo com a organização extremista islâmica, o suicida era chamado de Mohammed o Uigur, o que implica que ele fazia parte desta minoria muçulmana chinesa. Este foi o ataque mais mortal a atingir o Afeganistão desde a retirada das tropas americanas do país em 30 de agosto. Aqueles que fizeram isso querem criar disputas e problemas entre nosso povo xiita e sunita. Mas deixe-os saber que em 20 anos não houve disputa entre nós e não haverá. Garantimos aos nossos irmãos xiitas que no futuro forneceremos segurança para eles e que tais problemas não vão se repetir. Deus sabe que toda a nação, incluindo nós, está triste. Uma testemunha apresentou um balanço de vítimas ainda maior do que o confirmado até o momento. Havia de 300 a 400 pessoas dentro da mesquita e não havia mais espaço. Estávamos no corredor quando de repente a explosão aconteceu. Muitas pessoas, talvez de 150 a 200, ficaram feridas e acredito que talvez 100 morreram. Desde que os talibãs tomaram o poder no Afeganistão em meados de agosto, o braço local do Estado Islâmico multiplicou seus ataques.
Apesar de ambos serem sunitas, Talibã e AI são inimigos declarados. Por isso hoje eu tô 1000 volts, falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Olha, infelizmente, parece que alguns determinados tipos de pessoas, de seres humanos, não são evoluídos, têm um espírito de porco imundo. Como essas pessoas fazem isso? Explodem bombas nesses lugares, matando pessoas inocentes e ainda têm a audácia de assumir a autoria do atentado como se fossem deuses, como se fizessem uma coisa digna de aplausos. Aonde vamos parar, gente? Precisamos ter parâmetros morais. A sociedade caminha a passos largos para o inferno. Esses líderes mundiais que têm o bom senso e um bom coração precisam fazer alguma coisa. Porque, como eu costumo dizer sempre nesse programa, não cabe mais preconceito de nenhuma forma, tanto pela sexualidade da pessoa, pela religião, pela cor, por qualquer tipo de coisa. Acabou, estamos no século XXI. Esses terroristas precisam parar, porque eles deixam famílias inteiras despedaçadas, literalmente. Haja vista essa pandemia que já matou milhares de pessoas, ainda temos que passar por isso. Não dá, gente. Olha, vou dar um recadinho rapidinho do nosso apoio cultural. Eu volto em um segundo. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger, cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso, é só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina. Gostaria muito de agradecer a audiência do senhor e da senhora em todo o Brasil, Rio de Janeiro, Ceará. Nós estamos em todos os lugares, na televisão e pelas plataformas digitais. Estamos também pela Soul TV para mais de 196 países, em várias outras televisões, plataformas digitais, no YouTube também, as nossas redes sociais, Rodrigo Braga colocou aí abaixo, nosso canal King Reality Show. Se inscreva, compartilhe todas as nossas matérias especiais que fazemos especialmente para o senhor e para a senhora que está em casa. E não esqueça, você que quer gravar o seu programa de televisão, quer fazer fotografias, procure a equipe da Demais TV, demaistv.com.br. A Kika, o Rodrigo Braga vão te atender de uma forma muito cordial para você ser bem atendido e realizar o seu sonho na televisão. É engraçado, a gente fala dessas mazelas da sociedade. Durante anos você vê os veículos de comunicação falando e nada muda, né? Esses terroristas continuam fazendo barbáries e matando cada vez mais. Por isso que temos que ter uma consciência moral digna para que essas coisas futuramente não aconteçam. Por que você está falando isso, Pedro Paulo? Porque está tudo errado, gente. Até os bandidos estão sendo mais levianos. Antigamente, eu me lembro, há uns 15, 20 anos atrás, as pessoas tinham medo dos criminosos, mas eram assaltadas, eles levavam os pertences e liberavam as vítimas. Hoje não, eles matam. O comportamento tem mudado. É muito chocante como a nossa sociedade se depara com essas barbáries. Poxa, vocês não têm família? Vocês saem para roubar, além de tirar os pertences da pessoa que trabalha e conquista a duras penas, vocês também matam, levam o bem maior que é a vida. Aonde vamos parar? Não podemos aceitar, e o programa aqui Chutando o Balde tem por responsabilidade de passar essas informações. É isso aí, Rodrigo Braga.
Olha, o Bob tá aqui, ó. Você criança, ó. Tá aqui com a gente, viu? Ele tá meio bravo hoje também, ó. Olha aí, ó. Mas vocês ele não pega não, pode ficar tranquilo. Temos nosso campeão do UFC. Tá sempre aqui fazendo a segurança do programa. Crianças, nós temos os nossos guardiões. Me ajuda você aí, que é criança, olha o Datena aí, ó. Me ajuda aí. Você que é criança, você é o futuro, é o amanhã. Nós temos muito carinho por vocês. Muito obrigado por estarem com a gente também. E as notícias não param, né? Infelizmente, por conta dessas mudanças climáticas que deixaram a Deus dará, e aconteceu isso, o mundo inteiro está sofrendo. Olha, a seca extrema provoca uma tempestade de areia. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Esta cena tem se repetido em cidades paulistas e mineiras, uma gigantesca nuvem de poeira alaranjada que engole a paisagem em poucos minutos. Esta ocorreu em Ilha Solteira, um município no interior do estado de São Paulo. As tempestades de areia são comuns nesta época do ano, mas o fenômeno foi intensificado pela seca extrema. A meteorologista Estael Cias, da agência Metsul, destaca que, de certa forma, esses ventos são comuns, mas não nessa dimensão como está sendo visto em 2021. Segundo a especialista, isso é resultado de um longo período de escassez de chuva. As rajadas de vento encontram o solo arenoso e jogam na atmosfera poluição, detritos e resíduos de queimadas. Esse tipo de tempestade, frequente em regiões desérticas, pode chegar a milhares de metros de altura, até 160 quilômetros de largura e durar várias horas. E é importante que o senhor e a senhora saibam, vamos sofrer mais mudanças climáticas, porque a seca extrema, as queimadas, o corte das árvores está mexendo com o mundo inteiro. Precisamos nos pautar em tomar cuidado. Eu acho que não há mais o que fazer. Já não conseguimos mais engrenar a direção. Tomemos cuidado. Por que você diz tomemos cuidado, Pedro Paulo? Porque muitas das vezes o senhor está acostumado a viajar, pegar a estrada com a sua família, estando chovendo, ou às vezes ventando muito. Hoje tem que se tomar cuidado, porque as chuvas não são mais como antes. Elas trazem tempestades, ventos, quedas de árvores. Podem acontecer catástrofes de uma hora para outra. Então preserve o seu bem maior, que é a vida, e procure não poluir a nossa natureza. Interessante que as pessoas, elas costumam colocar o cadeado no portão depois que o ladrão já levou tudo dentro de casa. Eu canso de falar aqui, falo exaustivamente que precisamos preservar a nossa natureza. Tempestades de areia, vulcões, desastres naturais, enchentes, pessoas morrendo. Tudo isso por conta de um desequilíbrio que poderia sim ser evitado. Mas enfim, vamos torcer por dias melhores. Chutando o Balde está aqui, trazendo boa informação de qualidade para o senhor e para a senhora. Reino Unido remove Brasil da lista vermelha da Covid. Que boa notícia, né? Muito bom. O governo britânico... Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O governo britânico removeu nesta quinta-feira o Brasil e outros 46 países e territórios da sua lista vermelha de restrições a viagens internacionais devido à Covid-19. A partir da próxima segunda-feira, 11 de outubro, não será mais necessário passar 10 dias de quarentena obrigatória. As pessoas totalmente vacinadas no âmbito de um programa nacional reconhecido pelo Reino Unido não terão mais que apresentar um teste de Covid-19 negativo antes do embarque ou realizar 2 testes de PCR na chegada à Inglaterra. Em vez disso, a realização de um teste de antígeno, muito mais acessível no segundo dia da estadia, será suficiente. Viagens para a Inglaterra, da Colômbia, Equador, Haiti, República Dominicana, Panamá, Peru e Venezuela continuarão sendo exclusivamente limitadas a cidadãos e residentes britânicos. Muito bacana que nós possamos viver em sociedade de novo, né?
Ah, Pedro Paulo, como assim? Mas eu não vou para esse país, para o Reino Unido. Para mim essa notícia é irrelevante. Não. Temos que ter o direito de ir e vir, mais uma vez adquiridos. Porque a Covid-19 separou pessoas, famílias inteiras, fora aqueles que perderam a vida, né? Que não voltam mais. Não é mesmo, Bob? Tantos perderam a vida. Olha aí, o Bob, quando fala disso, fica até nervoso. Ó. Vou chamar aqui, ó, campeão de UFC pra pegar você, hein? Cuidado, hein? Não, eles são amigos, ó. Um anda do lado do outro. Quando a gente fala de notícias pesadas, precisamos descontrair um pouco. Porque falando da Covid-19, muitas das vezes o senhor não tem aquela referência tão forte da pandemia, porque não perdeu nenhum familiar. Mas milhares de pessoas ficaram em luto. Muitas morreram, deixaram filhos, pais, mães. E quando você fala dessa pandemia mortal, existem milhares de pessoas que estão, infelizmente, traumatizadas. Por isso hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Falando em Covid-19, infelizmente temos que dar essa notícia que não gostaríamos jamais de dar. O Brasil supera 600 mil mortos pela Covid-19. Eu, Rodrigo Braga, aqui do Chutando o Balde, desejo ao senhor e à senhora as nossas sinceras condolências, aqueles que perderam parentes, que não podem mais ver os seus entes queridos. Falamos com muito respeito e uma dor no coração, porque sabemos que o senhor e a senhora passa por momentos de dificuldade, porque existem lacunas na alma que infelizmente jamais serão preenchidas. 600 mil mortos. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde desta sexta-feira mostra que o Brasil registrou em 24 horas 615 novas mortes em decorrência de Covid-19. Com isso, o país chegou a 600.425 mortes durante a pandemia. O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes devido à Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. No total, são 21.550.730 casos de infecção pelo novo coronavírus. Com relação à vacinação, segundo o Ministério da Saúde, 149 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose e 97 milhões estão completamente imunizadas. É triste, mas são notícias que temos que dar, porque a população precisa sim ficar bem informada. Inclusive, não facilitar, porque a pandemia ainda não acabou. É óbvio que também já alcançamos mais de 100 milhões de vacinados. Isso é um grande avanço. Só que o vírus ainda está matando gente. E cada vida que se perde são sonhos que não vão ser mais realizados. São famílias que estão despedaçadas. São crianças que ficam órfãos. E isso é um absurdo, é uma vergonha. Aonde vamos parar? Se não tivermos uma sensibilidade humana, se não ficarmos perplexos com a dor do outro, não vamos evoluir como pessoas. Por isso, fica aos nossos sentimentos a todos os familiares desses 600 mil mortes. Só vou dar um recado, nosso apoio cultural, volto rapidinho. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados,
realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060 ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. É isso aí, temos que seguir em frente porque precisamos de dias melhores. Gosto de falar isso. As redes sociais estão embaixo aí. Muito importante que o senhor também siga através do Facebook, Instagram, canal do YouTube, porque temos matérias fortes, pertinentes, muitas histórias. É óbvio que eu não sou perfeito, tenho as minhas fraquezas e muitas das vezes não falo o que o senhor quer ouvir, mas tenho por obrigação de ser sincero e procurar fazer um programa de qualidade para que o senhor e a senhora se sintam bem. Sem enrolação, vamos que vamos. Olha, o Papa Francisco, ele pede menos armas e mais alimentos. Olha, é de uma coerência muito grande esse pedido desse grande líder religioso, um grande líder da atualidade, do século XXI, um Papa que é muito conhecido por ser popular, né? Por que você diz isso, Pedro Paulo? Porque normalmente essas pessoas não são acessíveis. Esses líderes mundiais, você não consegue chegar neles, religiosos, enfim. Você vê uma distância muito grande. Já com o Papa Francisco, não. Toda vez que aparece matérias ou algo sobre ele está uma pessoa acessível, falando sobre vários assuntos e principalmente pedindo pela paz mundial. Então ele pede menos armas e mais alimentos. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O Papa Francisco discursou nesta quinta-feira no Coliseu de Roma. De acordo com a mídia oficial do Vaticano, o pontífice encerrou o encontro Religiões e Cultura em Diálogo, Povos Irmãos, Terra Futura, promovido pela comunidade de Santo Egídio. No evento, Francisco voltou a pedir por menos gastos em questões militares e mais investimentos nas necessidades da sociedade. Menos armas e più cibo. Menos armas e mais alimentos, menos hipocrisia e mais transparência, mais vacinas distribuídas de forma justa e menos armas comercializadas indiscriminadamente. Na presença de outros líderes religiosos e autoridades políticas, Francisco fez um apelo para desativar a tentação fundamentalista em cada tradição religiosa. O Papa ainda afirmou que os representantes das religiões não devem ceder às seduções do poder mundano, mas fazer-se voz de quem não tem voz. Papa Francisco, uma pessoa muito iluminada por Deus. Há tempos atrás ele fez uma brincadeira. Ele falou que o Brasil não tinha jeito, né? Que era muita cachaça e pouco oração. Mas realmente, tem uns pés de rato aí que vivem no bar tomando pinga, tomando cachaça, não faz nada em prol de ninguém, não ajuda a sociedade. Vamos e convenhamos, o Brasil está cheio de pinguço. O Brasil e outros países do mundo também, né? As pessoas precisam ser mais centradas nas coisas que precisamos prestar atenção. Como assim, Pedro Paulo? Fome, violência. A violência toma números alarmantes. Essa quadrilha do Pix é um perigo. Eles sequestram a pessoa, pegam a pessoa, levam para o cativeiro, extorquem, ameaçam familiares, ligam para familiares, pedem transferências, conseguem fazer pelo Pix, enganam. Olha, o senhor de casa tome muito cuidado em fazer negócios na internet. Como assim, Pedro Paulo? A internet é muito boa quando é usada para o bem. Tem pessoas que colocam anúncio de carros, motos, e quando o comprador vai até o local comprar, é uma cilada. Ele é sequestrado, é obrigado a transferir todo o dinheiro da conta por Pix, quando não é morto, porque não atende às expectativas desses marginais.
desses vagabundos. Ah, não é muito pesado o senhor chamar as pessoas de vagabundo? Infelizmente, pessoas que não têm nenhum tipo de pudor pela vida humana, pessoas que não têm uma sensatez moral, não merecem ser chamados de coisa melhor do que de meros vagabundos. Eu não tenho pena dessas pessoas porque eles estão demais. Eles não estão só roubando, eles estão matando, eles estão acabando com sonhos. Existem pessoas, principalmente em regiões de São Paulo, que eu estou aqui em São Paulo, então falo com conhecimento de causa. O que está acontecendo? Existem bairros de São Paulo, por incrível que pareça, que a senhorinha e o senhor saem às 4:30 da manhã para trabalhar e esses vagabundos canalhas estão fazendo a limpa nos pontos de ônibus. Informação privilegiada de um motorista de ônibus que me contou, tá? Não é eu tô falando a ermo, não. São fatos que aconteceram. É assim, o ônibus vai passar, o trabalhador tem que ficar escondido nos becos e vielas de onde mora, para só sair na hora que for entrar no ônibus, com medo de ficar no ponto de ônibus, porque esses canalhas levam tudo. E por incrível que pareça, para piorar, eles não roubam de pessoas desconhecidas, não. Eles estão roubando pessoas do próprio bairro. O ladrão hoje é do próprio bairro. E ninguém faz nada. Deixam a Deus dará. Aonde vamos parar? Por isso hoje eu tô 1000 volts, falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Esse desabafo que a gente faz aqui no Chutando o Balde, às vezes não vai adiantar em nada. Ah, por que você diz isso? Porque a impunidade e a criminalidade perdeu o controle. Antigamente, os criminosos tinham uma ética entre eles. Eles agiam, mas não matavam, sabe? Não deixavam as pessoas, não humilhavam, faziam tortura psicológica. Apenas roubavam, levavam as coisas embora. Era o caminho que eles escolheram. Hoje não. Hoje eles matam as vítimas. Eles tiram o nosso bem maior, que é a nossa vida. Não há bem maior. Não se importe com bens materiais, com fama, com sucesso, porque tudo isso passa. E vem um mundo melhor, que é um mundo da espiritualidade. Por isso tenham fé em Deus, sigam os princípios do Evangelho. Ah, Pedro Paulo, mas você está falando de Evangelho? Você é cristão? Sim, sou cristão, sou uma pessoa temente a Deus, acredito em todas as religiões que sigam o caminho da paz e da luz. Acompanhe nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez pela audiência. Deus abençoe. Fiquem com Deus.